Fala, turma, mais um episódio incrível aqui do Willbecast. Tô aqui com a minha amiga Silene, o que você achou? Eu gostei muito de falar sobre a nossa interação e que vai nos levar a envelhecer melhor. Se a gente quer envelhecer bem, nós temos que fazer coisas muito bacanas e uma delas é estar aqui com o Will. Sensacional. Roda a vinheta aí, bora pro episódio. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's easy. Yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say let's breathe. 10,000 reasons. H-A-K to the second Cal G. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Willbecast. Sempre um prazer, privilégio estar com vocês aqui. E agradecer o carinho de todo mundo. Lembrar você que ainda não é inscrito, de repente, se inscreve agora no canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo. É de graça, não custa nada para você se inscrever. E principalmente, dá um like nesse vídeo, compartilha para alguém que você ama, manda esse link. Fala, poxa, aqui você vai ter bons insights hoje de um papo incrível sobre envelhecimento ativo. Então eu gosto bastante dessa grande amiga que está aqui hoje para falar com a gente. E a gente tem alguns anos de experiência juntos, dividindo carreira. Ela que é mestre em Educação Física e doutora em Psicologia, foi docente na USP e pesquisadora em Longevidade. Após a aposentadoria, tornou-se empreendedora na área da saúde, criando e gerindo, na verdade, 3 estúdios de Pilates em Fortaleza, terra boa, que eu ainda não conheci, né? Estou devendo uma visita. E atua no mercado de venda direta. Hoje também é criadora de conteúdo digital, focada em ensinar como alcançar e viver bem a velhice. Seja muito bem-vinda, Silene Okuma. Obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Will, pelo convite. É um prazer estar aqui e dividir com você um pouco de uma experiência que a gente vem vivendo juntas, pelo menos em parte, né? Aham. E esse momento é bastante interessante porque estar aqui com você é poder viver uma condição muito importante para o envelhecimento, que é conviver com diferentes gerações. Show. Então, você está me permitindo fortalecer essa condição, porque as diferentes gerações, ou gerações mais novas, elas nos atualizam. Sim, sim. Então, colocar um headphone, está aqui num estúdio de gravação. Então, eu não teria essa possibilidade se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo ao teu lado. Legal, legal, show. Não, obrigado, sinto honrado também. E uma coisa que eu acho, a gente já vai entrar nesse assunto, né? Eu já peguei alguns bons insights aqui para a gente começar a fluir o papo, mas eu sempre começo, né, de uma forma mais clássica aqui, onde eu acabei de ler sua bio, né? Eu sempre faço isso para edificar da melhor forma quem está aqui como convidado. E até para o público, para a galera conhecer, né? De repente tem muitas pessoas que com certeza já acompanham você, já conhecem, mas com certeza pessoas novas chegando e até para essas pessoas terem mais profundidade, né? E até algumas curiosidades sobre você, apesar de que eu já falei tudo que você faz ou fez na sua história, os pontos principais, né, profissionais. Quem é a Silene em essência? Como você definiria? Desculpem. Imagina. Silene é uma mulher, antes de tudo, né, de 70 anos, e para mim é importante falar a idade, porque é com isso que eu trabalho. Como envelhecer bem, como ter uma boa velhice. E sou mãe de 2 filhos, 2 rapazes, e avó de 4 netos. Uau. Então, essa é a Silene, pessoa. Ao longo desses 70 anos, eu fui me construindo e aprendi a fazer isso quando eu comecei a estudar e a trabalhar com idosos. Eu vou falar já da Silene profissional. E sou uma pessoa que busca um envelhecimento. Eu já cheguei na velhice. E com 70 anos você já chegou, né? E eu quero que a velhice seja a fase mais bonita da minha vida. Show. Porque é quando você usufrui de uma construção, de uma boa construção. E é com isso que eu trabalho hoje. E
E eu estou vivendo, na realidade, eu compartilho com as pessoas aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu aprendi a construir. Então, hoje a Silene é uma avó, uma mãe e uma profissional, né? E eu passei pela vida profissional em diferentes áreas. A primeira área foi educação física, que eu exerci por 50 anos. E nessa área, eu, em um determinado momento, me especializei, porque eu fui docente da Escola de Educação Física da USP, e lá eu construí todo um caminho sobre educação física, atividade física e envelhecimento. Eu sou uma das pioneiras nessa área no Brasil. Né, eu comecei a trabalhar com isso na década de 80, final da década de 80. Então, são muitos anos estudando, e mais do que estudar, na medida que eu fui estudando, eu fui envelhecendo. Então, eu fui entendendo que, para eu chegar na velhice do jeito que eu queria, eu tinha que me organizar, me planejar e agir de forma que essa velhice fosse conquistada por uma construção, por um dia a dia. E hoje eu estou do jeito que eu imaginei ser, né? Então, essa é a Silene que se desenvolveu ao longo desses 70 anos. Show, show, maravilha. E você estava falando, eu estava passando um filme na cabeça, porque você, puxando o gancho, quando a primeira frase que você já colocou, né, da questão das gerações, da mistura, quanto é importante isso. Eu lembro que eu comecei em Mar de Rede com 18 anos de idade, e é muito incrível esse mundo, porque acho que é uma das profissões mais justas, entre aspas, no sentido de oportunidades iguais para qualquer pessoa, independente do credo, raça, religião, ou, enfim, idade, tudo, né? E era muito incrível essa dinâmica de você, às vezes, putz, eu com 18 na época, obviamente que eu tinha que ter muita humildade para aprender, mas a gente via o contrário também, né? Às vezes uma pessoa um pouco mais calejada na vida, que já passou por diversas situações profissionais, às vezes já achava que sabia tudo ou que não precisaria aprender com uma pessoa, sei lá, porque eu lembro, pô, com 20 anos, 21 anos eu já era líder de grupo, já liderava pessoas assim, e a diversidade que dá o tempero na coisa, né? Eu tinha pessoas no meu grupo de todas as faixas etárias, e às vezes tinha um certo, abre aspas, preconceito, lá, putz, eu não vou aprender com um moleque de 20, porque a pessoa já tinha 40, 50, 60 anos, e assim, às vezes era difícil esse mindset encaixar, né? Como que você enxerga isso? Não só no Mar de Rede, né? Acho que no mundo inteiro você vai ver essas situações, né? De ter humildade para aprender sempre, em qualquer momento. Will, você traz uma condição muito importante, que é as pessoas se respeitarem. E o respeito, ele depende de você tirar padrões. Você tem que tirar os padrões que identificam o que é o jovem e o que é o velho, e você olhar por dentro dessa pessoa. O jovem é um ser que está descobrindo o mundo, que tem um olhar para o mundo muito lindo, que é o olhar da conquista, e o velho tem o olhar de quem já conquistou. Se a gente junta as duas coisas, dá um tempero muito bacana. Mas na nossa sociedade ocidental, são mundos diversos que não se conversam. E há uma hipervalorização daquilo que é jovem. E o jovem acha que ele nunca vai envelhecer. E a sociedade acha que o jovem permanecerá eterno, né? Se eu tenho uma certeza que vai acontecer na minha vida é que eu vou ficar velho. Verdade. Eu só não vou ficar velho se eu morrer antes. Então, entender que esses valores, se eles se integrarem, todo mundo ganha. Claro. E eu entendi isso quando eu comecei a estudar envelhecimento. Quando eu comecei a pesquisar envelhecimento, eu tinha dentro da Universidade de São Paulo um serviço de atendimento à comunidade para pessoas com mais de 60 anos. Tá. Para trabalhar com atividade física. Eu desenvolvi um programa especial para esse grupo.
E lá eu fui trabalhar com pessoas com mais de 60 e estudar sobre essas pessoas e o que as aguardaria depois aos 70, 80, 90, 100, eu fui entendendo como eu tinha que me construir. E uma das construções, vou repetir o que eu falei, é você respeitar o outro, todas as faixas etárias. E essa integração intergeracional é fundamental, tanto para o jovem aprender como ele será, Claro. como para a pessoa mais velha, com 50, 60, 70, ela ir aprendendo o novo do mundo, porque as transformações, elas são dinâmicas, tanto que é transformação, né? Esse dinamismo, ele é ininterrupto. E aceitar a mudança muitas vezes é bem complicado, né? Muito complicado, porque as pessoas ficam, porque no meu tempo, porque no meu tempo, porque no meu tempo é hoje. Sim. Não importa que idade eu tenha. Mas eu digo por mim, inclusive, porque, pô, você tem uma geração agora vindo aí com 18, 20 anos de idade, que já tem algumas hábitos ou dinâmicas ou habilidades específicas, às vezes até no mundo de digital, e olha que eu sou de TI, que às vezes eu fico apegado àquilo que eu já estou acostumado, que eu gosto, que é confortável, que eu faço desse jeito, eu sei fazer assim, e às vezes você fica difícil de se abrir para o novo, né? Sim, sim. Os dois lados são difíceis. É difícil a gente se abrir para o novo e o que vem atrás, o novo, fala assim, ele não entende nada, ele não sabe de nada. Eu não sei, Silene, se me derem, o meu celular faz muito mais do que eu sou capaz de fazer. E qualquer criança, qualquer jovem vai fazer blá, 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 e ele se acha muito mais do que eu. Ele tem certeza que ele é muito mais do que eu. Então, por que isso? Porque não há a cultura de uma valorização dos conhecimentos. Eu gostei dessa questão que você colocou, que às vezes o conceito de ter o respeito é muito básico ou superficial, mas se você vai mais a fundo, realmente, por exemplo, esse jovem que sabe muito mais do que você, às vezes numa tecla ali, numa tela, né, é um ponto, é um aspecto, só que os outros, sei lá, 90% que você viveu, que você sabe muito mais, né? Eu acredito de verdade que, independente da idade, todas as pessoas que eu troco, que eu compartilho alguma coisa, eu acho que eu sou melhor do que ela em alguns aspectos, assim como ela é melhor do que eu em outros, e a gente troca e cresce junto. Essa é a grande sacada, né? É isso mesmo. Quando a gente soma, quando a gente se encontra, você tem a soma. Sim. Né? E mais do que soma, você vai ter a multiplicação, porque a primeira ação é de soma, depois aquilo vai se multiplicar. Então, é fundamental, retorno, a essa integração entre gerações, que é uma das condições básicas para a gente envelhecer bem. Boa, show. E para explorar um pouquinho o seu background agora, você falou assim, quando você começou muito na área da saúde, foram 50 anos, você comentou, é isso? Você ficou nessa área. Isso. E aí, só para entender, foi depois desses 50 que você iniciou, foi em paralelo que você transicionou ali você começou a empreender e montou os 3 estúdios de Pilates. Isso. E eu fiz um episódio aqui com a Thaís Suzárticas, que você conhece lá do Rio. Sim. E ela foca nisso, né? O business dela é transição de carreira e hoje é algo relativamente corriqueiro, comum. Você tem muitas pessoas que buscam até consultoria para fazer justamente o que ela faz, transição de carreira, e às vezes, sei lá, a pessoa não passou nem 5 anos numa carreira, ficou 50, e aí você percebe qual foi o clique, assim, o que aconteceu na tua vida, e você fala, agora eu vou empreender. Tá. A transição aconteceu há 22 anos. Então, 50 anos, quase, ao redor dos 50. O que aconteceu? Eu, dentro da universidade, eu tinha uma carreira, né, acadêmica e estava seguindo. Entrou a mudança da legislação de aposentadoria. Foi a primeira, né, com o Fernando Henrique. Aquele momento mexeu comigo alguma coisa. Porque, estudando envelhecimento, uma das condições que já se fazia, existiam programas que existem até hoje, que chamava PPA,
Programa de Preparação para Aposentadoria. Algumas empresas tinham isso, preocupado com as pessoas que se aposentavam e depois o que acontecia disso. Então, eu comecei a estudar também. Eu vi que isto era uma condição importantíssima para envelhecer bem. E no PPA, uma das falas que se tinha era a transição de carreira. Tá. Então, nós estamos falando isso de 30, 40 anos atrás. Já se falava disso. Já se falava, não é uma coisa agora. Aham. Então, porque vinha com a preocupação da aposentadoria e não da profissão. Então, quando eu comecei a entender sobre transição de carreira, ou seja, aposentadoria, o que eu faço após a aposentadoria, eu comecei a seguir algumas pessoas. Seguir é ler livro, né? Não tinha Claro. rede social. Livros, jornais, enfim, que faziam essa mudança. E eu falei, gente, isso é maravilhoso. Então, eu comecei a entender que era uma possibilidade para o meu envelhecimento. E aí eu entendi também, estudando, que envelhecer bem, você tem que ser atual. Você tem que se atualizar constantemente. E a melhor, ou uma das formas que eu tenho de atualização é trabalhar. Trabalhar com coisas novas, aprender coisas novas. Então, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, e a minha curiosidade, ela permanece, e ela me leva a transformar o meu pensamento, minha visão de mundo, a compreensão, a entender melhor as pessoas das diferentes gerações. Né? Então, eu me sinto uma pessoa assim, muito presente no mundo atual por conta desse processo de olhar para as transformações que essa transição de carreira me mostrou lá atrás. Show. Não, legal. Eu viajei aqui em alguns pontos que você trouxe e acho que assim, o principal é essa questão, né, desde lá daquela época, você já tinha essa percepção, até foi no próprio PPA que isso foi colocado para você, e não sei se já era um senso comum, mas assim, você já imaginava que não daria para se aposentar e só curtir a vida? Você já pensava sempre em continuar nessa atividade? Eu falo especificamente de trabalho, porque hoje, infelizmente, não é uma questão de tipo, para mim faz bem trabalhar, eu quero continuar trabalhando, porque é meio triste falar, mas a maioria das pessoas, e eu falo qualquer idade, vai pro trabalho resmungando, reclamando, torcendo pra semana passar logo pra curtir o final de semana. Todo mundo odeia trabalhar. Todo mundo, vírgula, né? Não vamos generalizar, mas assim, a grande massa. E fala, pô, como é que pô? Aí a pessoa pensa que vai se aposentar e não tem como viver só com a aposentadoria no Brasil. Acho que quando chegar a minha vez nem terá mais, né? Aposentadoria, possivelmente. A conta não vai fechar, né? Convenhamos. Mas, assim, não existe, é uma utopia. Se achar, vou me aposentar, vou viver com o que eu recebo do governo. Não vai. A realidade Brasil, pelo menos, não possibilita isso, né? Como que você enxerga dessa forma, assim, justamente esse período de, tipo, vou continuar nativa, mas não porque eu tenho paixão, é porque eu sou obrigado. A maioria das pessoas se vê nessa posição, né? Isso. Então, aí a gente tem duas condições. Uma é a preparação para velhice. Uma boa velhice só acontecerá se você se preparar. E se preparar são diferentes dimensões. A saúde, que é o que te traz a presença para o mundo, você precisa ter um corpo que vai, que volta, que faz, enfim, acontece. Mas você tem outras condições. Para eu ter um corpo que faz tudo o que eu quero, ele precisa ter saúde. Para eu ter saúde, eu preciso ter dinheiro. E eu tenho que entender que o dinheiro eu construo durante a minha vida mais jovem. Na velhice, eu usufruo desse dinheiro. Então, a condição financeira é uma das condições que eu tenho que pensar ao longo da vida. Claro. Por isso que eu tenho... O que é diferente do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, ou pegar os países de primeiro mundo?
não há não se joga no governo 100% da responsabilidade sobre o meu futuro. Boa. Uhum. Então, eu guardo dinheiro para os meus filhos irem para a universidade e eu guardo dinheiro para o meu futuro. Esse daqui é um pensamento absolutamente correto dentro do nosso mundo ocidental. Uhum. Então, eu tenho que me preparar. Ah, mas eu ganho salário mínimo. Vai ter que fazer uma segunda fonte de renda. Uhum. Então, nós não podemos, a gente tem que mudar essa mentalidade de que essa mentalidade de escassez, de que é só com isso que eu vivo. Então, essa condição, ela vai se refletir lá na frente. Então, eu tenho que me preparar para envelhecer nas diferentes dimensões e uma delas, vou repetir, é a condição financeira. Por isso que, para mim, quando eu me aposentei, a decisão de me aposentar foi de continuar trabalhando, porque tem também uma característica minha, não é só da Silene, há muitas pessoas com essa mesma característica que têm o trabalho como uma fonte de prazer. Uhum. Né? Então, são pessoas que vão trabalhar até morrer. Sim. E eu me vejo como uma dessas pessoas. Mas todo mundo é assim e deve ser assim? Claro que não. Porque são pessoas que querem usufruir de uma outra dimensão mais da vida. Claro. Né? Então, tem essas diferenças. O trabalho ele é fundamental como uma fonte de troca, de ganho de dinheiro. Uhum. Mas ele não é essencial. Estou falando em relação à aposentadoria. Depois que você se aposenta. Eu já conheci, assim, algumas histórias de pessoas que, pô, me aposentei, a pessoa não precisava de grana, estava tranquilo, conseguiu construir dessa forma como você falou, uma condição bacana, ou vivia de renda, ou seja lá, qual foi a maneira que a pessoa, né, existem algumas opções. Mas assim, aí passou 1 ano, 2, já não aguentava mais essa inércia ou esse negócio de tipo, putz, não sei o que eu faço, porque tenho todo o tempo do mundo agora disponível. E às vezes essa questão do trabalho, não por obrigação, porque você tem que pagar conta, mas sim porque, putz, você tem prazer em fazer aquela atividade, aquilo realmente é alguma coisa que está ligada a um propósito teu, uma paixão sua. Não é discordando de você, mas você não acha que às vezes é fundamental a pessoa fazer algo, seja lá se for remunerado ou não, mas está fazendo alguma coisa. Isso. O que eu concordo 100% com você. Ir para o trabalho antes da aposentadoria e depois da aposentadoria, ele pode ter significados diferentes. Uhum. Eu sou obrigada a trabalhar para eu me sustentar antes e depois, tem uma dimensão. Eu sou obrigada a trabalhar depois da aposentadoria se eu tiver uma condição boa, financeira? Não sou obrigado. Eu vou por quê? Porque ele passa a ser uma fonte de atualização, de ativação. Fonte de vida, né? Praticamente. Isso. Agora, não é necessariamente para todas as pessoas. Claro. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim, sempre que você gosta de trabalhar? Eu falei, eu gosto de trabalhar. Ela gosta de viajar. Ótimo. E ela se muniu de dinheiro suficiente para viver viajando. Maravilhoso, né? Entendeu? Professora, como eu, enfim. Não, então, são pessoas que se preparam para viver isso. Então, o trabalho, ele é essa fonte de prazer, mas só para algumas pessoas. Uhum. Não é para todo mundo. E o que foi importante para mim entender sobre essa preparação foi, e fazer essa transição, foi buscar outros caminhos. Eu fiz jornadas diferentes. Finalizei minha carreira como acadêmica, uhum, e fui para a vida de empreendedora. Eu fui ser empresária, tive 3 estúdios de Pilates por quase 10 anos, e aquilo me dava muito prazer, mas sugava muito do meu tempo. uhum. Então, eu vi que aquele caminho não era um caminho bacana para eu viver a minha velhice, porque eu não queria parar de trabalhar. E aí eu fui caminhando, vendo outros caminhos, foi aí que eu entrei nas vendas diretas. Então, Sim. essa
insatisfação de tempo foi me levando para outros caminhos, e aí a venda direta veio e falou, é isso daqui. Boa. E além de poder me dar um novo caminho, uma nova jornada profissional, me deu outros elementos. Por exemplo, que a gente vem falando aqui dessa possibilidade de diferentes gerações Claro. estarem nessa convivência de aprendizagem. Uhum. E aproveitando, já que você entrou nesse ponto, já vou puxar o gancho. Somando toda a tua jornada empreendedora, a tua experiência, mas acho que em especial o que a venda direta e o marketing de relacionamento pode proporcionar na nossa vida é algo assim extraordinário em termos de networking, em termos de própria quantidade de viagens que a gente fez junto, né? Acho que a liberdade que você constrói de tempo e mobilidade também é extraordinário. Mas qual que é o principal ponto que você acha que você pode falar com orgulho, assim, sabe? De legado para toda a tua vida que você tem adiante. Que você mais ganhou através da profissão, assim? Qual foi o ponto que você vai levar para sempre e que você conseguiu aprender ali? Visão de mundo. Esse foi o meu grande ganho. Uhum. A minha visão de mundo, ela se ampliou infinitamente. Show. Porque eu saí de dentro da academia. Eu saí de dentro daquilo que todo mundo se coloca. Entra no quadrado e não sai mais. Uhum. E acha que a vida é aquele quadrado. Se aposenta com aquele olhar. Eu vejo porque pelas pessoas que estão ao meu lado. Claro. Né? Eu tenho os meus irmãos, são maravilhosos, são superativos, mas uma visão de mundo mais fechada. Uhum. Então, essa possibilidade de olhar para o mundo, inclusive de entender né, tecnologia, por exemplo. Eu sou leiga, mas se você me der um celular, eu vou fuçar. Se você me der uma porta para abrir de uma forma com alguma coisa, eu vou achar caminho. Uhum. E nem todas as pessoas conseguem isso. Isso é muito legal que você falou, fuçar, né? Porque é um termo, inclusive, que eu uso muito no dia a dia, né? Como é que faz tal coisa? Vai fuçar, vai procurar no Google, vai se virar e aí você sempre vai encontrar um caminho, né? É muito, muito incrível. E Will, o não ter medo de fuçar, ele veio com as vendas diretas. Ele veio com esse novo mundo. Porque eu tive que buscar outros caminhos. Eu decidi ser produtora de conteúdo porque é um novo caminho que esse universo me empurrou. Ele me empurrou para ir. Agora, eu tenho a mentalidade de que aprender coisas novas é super importante para mim. Uhum. Muitas pessoas da minha geração, para cima ou para baixo, pessoas com 50, eu conheço muitas pessoas com 50, 40. Não, eu não sei mexer nisso, não quero saber disso. Desde que meu filho me faz. Um comodismo absurdo, né? Porque se não tivesse alguém para fazer por ela... Não faz, e fica presa. Né? Eu convivo com as pessoas assim. Eu falo, como assim? Vai aprender? Não, eu não consigo mais aprender. Como não? É tudo que você... É aquela história, né? Palavras têm poder, e realmente tem. Aquilo que você fala como autossugestão, se você fala que você não consegue, se você fala que você consegue, em ambas as frases você está certo. Está certo, né? Exatamente, porque você vai fazer aquilo que você fala. Exato. Né? Então, essa possibilidade de conhecer coisas novas, as transformações que o mundo traz, eu estou vivendo. Né? Eu tenho um curso, eu comprei uma mentoria de inteligência artificial. Boa. Algo que muitas pessoas ainda estão falando, depois eu vejo. Tipo, Os meus filhos não sabem o que eu sei de inteligência artificial. Olha só. Entendeu? E por que eu fui? Porque eu estou nesse novo universo e eu vi que esse universo assim, não tem tamanho. Ele é infinito. Eu já fiz algumas mentorias do mundo digital. E elas foram ampliando minha visão. E por que eu fui para isso? Porque as vendas diretas, esse novo universo que eu resolvi entrar das vendas diretas, ele foi me mostrando que existem outros caminhos que eu devo incluir
para que eu tenha sucesso no meu caminho, na minha nova jornada profissional, e que eu tenha sucesso no meu envelhecimento. Eu estou sempre juntando as duas coisas. Eu quero ser uma velhinha de 100 anos, a toda, e, ao mesmo tempo, eu quero ensinar outras pessoas a fazer, outras pessoas que estão envelhecendo, e que esse caminho existe. E esse caminho, Will, não começa a ser construído aos 60. Ele é construído com a tua idade. O quanto antes você começar, melhor será o teu envelhecimento. Pode ter certeza, e eu espero que você chegue aos 100, 120, 150. Amém, assim. Recebo. E, pô, poderíamos ficar até amanhã aqui falando, o papo tá muito legal, mas assim, você tá com portas abertas para voltar quando você quiser. Aproveitar aqui e agradecer a Shure, né, pelo espaço maravilhoso que a gente teve aqui. Você acabou de fazer o tour aí, né? O que você achou? Olha, um novo mundo se abriu à minha frente. Abriu mais uma portinha aí. Total. E isso me encanta. E me encanta não só Silene, mas conhecer o que é a Shure. Sim. Eu falei, gente, existe isso, né? Era totalmente desconhecido. Então, essa qualidade, essa é uma empresa centenária. Sim. E que faz coisas de sonoridade, enfim, de som, né? E tecnologia relacionada a isso, que eu nem sabia que existia. Então, é mais um conhecimento que eu agrego na minha vida, que passa a fazer parte de um mundo que se ampliou mais um pouquinho. E é muito legal, não sei se você tinha costume de assistir podcast antes, assim, diversos podcasts, mas eu sempre também acabo consumindo, e você começa a reparar, né? Agora todo podcast vai ver, putz, isso aqui é Shure, a maioria tem microfone da Shure, e quem não tem pode ter certeza que está na listinha dos próximos investimentos ali, porque todo mundo deseja até eu quero aquele microfone de 50 mil reais na minha casa. Will, e eu achei assim, muito top, tem aquele painel de todas as celebridades que já usaram, né? Celebridades que usaram e que usam. Sim. Cara, surreal, né? Surreal. São todo mundo que a gente pensa na vida de top, fez, né? Ou faz, utilizou e utiliza. Com certeza é a exigência que eles têm. Com certeza. E para fechar, grande final, eu queria te perguntar. Primeiro assim, parabéns, né? Porque acho que ninguém olha pra você, todo mundo, quantas pessoas se assustam e falam, você tem 70 anos, assim, a pessoa fica pasma, né? Porque ninguém aparece. Todo mundo. Ninguém deve achar que você tem, sei lá, nem 50, talvez, nessa por aí, né? Porque assim, é impressionante como você tá bem, e você falou ali em alguns principais pontos. A aparência, muito mais do que isso, vitalidade, corpo, né? Cuidar do corpo. Não sei os seus segredos que você utilizou até então. Eu sei que você toma creatina, né? Mas além disso, você deve ter outros segredos. Tem colágeno. Eu tomo colágeno há mais de 10 anos. Desde que eu entrei no mundo das vendas diretas. Faz muita diferença. Empresa que a gente... Total. Eu uso... Suplemento é uma das condições essenciais para a gente envelhecer bem também. Porque o corpo não consegue mais absorver do alimento o que ele precisa. Então, a suplementação é fundamental para a gente. Show. Mas para fechar mesmo, o grande finale é o seguinte. Você falou assim, bastante, simplesmente do envelhecimento ativo, mas a gente vê muitas pessoas que às vezes pensam assim, já é tarde para começar. Que dica principal que você dá assim, para essas pessoas? Porque a gente escuta algumas histórias bem inusitadas, até tem o cara lá do KFC, né? Eu não lembro agora quantos anos, mas acho que mais de 60 anos. Ele nunca tinha tido sucesso, entre aspas, assim, nunca tinha tido um resultado milionário, não sei o que. Aí criou, depois de 60 e poucos anos de idade, criou lá a fórmula do KFC e virou milionário. Então, assim, que dica que você dá assim, para essas pessoas que pensam ainda nesse mundo, nesse quadrado em relação a, já é tarde para começar tal coisa? Não existe idade para começar nada. Uma pessoa que tem 80 anos, 90 anos, se ela quiser começar, ela deve começar. O que acontece é que ela vai começar, por exemplo, ela quer começar um novo trabalho, ela quer ir para uma universidade. Ela não vai iniciar uma carreira profissional, não dá mais tempo. Mas ela vai aprender coisas novas que vão integrar esse mundo. Então, tanto na aprendizagem quanto no corpo, se eu tiver 80 anos, eu nunca fiz absolutamente nada, preciso começar um programa,
eu vou ter benefícios. Uhum. Porque um corpo, uma mente, ela precisa ser ativada o tempo todo. E quanto mais eu ativo, mais ela vai responder e ela vai me dar mais sobrevida. Né? Sobrevida não numa condição precária, mas vai fazer com que eu tenha maior qualidade na minha vida. Então, não é a idade que define quem é e o que uma pessoa pode fazer. Quem define isso é a própria pessoa. Então, comece, porque você vai só se beneficiar com isso. Qualquer início, qualquer transformação, ela sempre será benéfica para as pessoas. Sensacional, acho que não podia acabar de melhor. Obrigado por você estar aqui. Eu é que agradeço, agradeço as pessoas que assistiram esse podcast. Vou deixar seu Instagram aqui também, para as pessoas seguirem, saberem mais sobre, né, como envelhecer da melhor forma possível. Né, e, enfim, foi uma aula aqui nesse tema. Muito obrigado, volte mais vezes. E para encerrar, galera, só agradecer você que assistiu até o final, conseguiu aqui, espero que pegar excelentes insights. Mais uma vez, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui, clica no sininho para você poder ativar as notificações assim que o próximo episódio for pro ar. A gente vai ter uma bateria de episódios surreais agora entrando agosto, então fica ligado, vai ser um melhor do que o outro. E clica no like, né? Dá um like nesse vídeo, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, que a gente também está agora com todos os episódios disponíveis no Spotify para você escutar no carro, onde você quiser. Enfim, não tem desculpa para você perder um episódio do UBcast agora. E muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de todo mundo. Fiquem com Deus, excelente semana. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau.